Bem-vindos ao podcast da Movia, o podcast que fala sobre conectividade e principalmente sobre como eliminar barreiras nas rodovias. E hoje eu estou aqui com o Santi Ferri, diretor da Artesp, e a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre free flow e entre outros assuntos que a gente sempre comenta por aqui. Santi, obrigado por estar aqui hoje, obrigado pela participação. É um prazer ter você aqui. E, bom, vamos bater esse papo aí, discutir alguns. Estou com várias dúvidas, vários questionamentos, na verdade, e quero muito ouvir você aqui. Obrigado mais uma vez. Joia, obrigado. Agradeço pelo convite aí. Vamos lá, o que eu puder esclarecer, gente. Legal. Santi, até para começar aqui o nosso bate-papo, assim, você está bastante tempo na Artesp, né? Viu bastante coisa na Artesp. Conta um pouquinho aí pra gente dessa sua trajetória na Artesp e qual que é o seu papel lá dentro hoje, né? Eu acho que o seu papel de inovação é super importante. Conta um pouco pra gente sobre isso. Eu tô na Artesp desde 2011, né? Entrei para cuidar da parte de projeto, de pavimento, a parte de monitoramento, né? Fazer esse acompanhamento dos projetos das concessionárias e tal. E aos poucos eu fui vamos dizer, abraçando outras coisas ali dentro da Artesp e tal, a própria parte de modelagem de novos projetos e tal. Aí em 2017 eu prestei o concurso, né? Porque até então a Artesp não tinha tido nenhum concurso. Então eu prestei o concurso, passei também para essa disciplina de especialista de pavimentação. Em 2020 me convidaram para ir para o Federal, fui cedido para lá, fiquei 3 anos e meio. Agora voltei como diretor, né? Aí indicado pelo governo do estado. E o que assim a gente tem feito bastante, né? Tá, além dessa troca de experiência com o Federal também, a gente tem uma coisa que a Artesp tem feito bastante, assim, desde 2011, do que eu me lembro, é aproveitar a expertise que ela tem na regulação para ir melhorando os contratos Uhum. ao longo do tempo, né? Então a gente vai aprendendo com nossos erros Sim. ali, com eventuais omissões do contrato e tal, e vai tentando melhorar, né? E também fazer a parte de alocação de riscos mais adequadamente, né? Então acho que isso também é importante. Legal, legal. E dentro dessa disciplina, basicamente, que a gente traz aqui muito, que é inovação, tecnologia, qual que é a tua visão, né, e o papel da Artesp nisso, no desenvolvimento de tecnologia para rodovias, de inovação para rodovias, para não só os meios de pagamento ou novos meios de arrecadação, mas no modo geral, assim, qual que é esse papel da Artesp no desenvolvimento de novas tecnologias? A Artesp, historicamente, ela teve vários papéis importantes aí ao longo do programa de concessão de São Paulo, né, de rodovias. Por exemplo, lá em 2012, já foi uma ação pioneira em colocar o ponto a ponto, que ele viria a ser o Free Flow, Sim. que hoje é chamado como Free Flow, né, o livre passagem. Ou seja, a gente já teve algumas experiências lá no passado, que foi justamente para tentar melhorar, vamos dizer, a cobrança do usuário para usuários locais, né? Então, aquele cara que ia cobrar, ele ia fazer uma viagem pequena, atravessar ou dentro de um município ou de um município próximo do outro Uhum. e pagava tarifa cheia, foi uma alternativa para esse usuário pagar uma tarifa menor, ou seja, mais proporcional ao trecho percorrido. E daí foi dada essa opção para esse usuário de aderir ao tag e fazer a cobrança no pórtico do ponto a ponto, né? Naquela a gente chamou de ponto a ponto. E depois disso, né, a Artesp sempre tem essa visão de buscar a parte tecnológica, de tentar inovar. Eu me lembro muito bem, assim, quando a gente modelou o contrato do Piracicaba Panorama, né, que hoje é Eixo, Uhum. concessionária Eixo, a gente colocou muita inovação lá, assim, foi pioneiro em diversas coisas. Na parte, por exemplo, de balança dinâmica, né, a própria, assim, diversas previsões, por exemplo, de ter isso já até antes, Uhum. ter o CFTV, né, com identificação automática de eventos, Sim. né, ou seja, inteligência artificial já sendo usada ali, os contratos, acho que desde a segunda etapa, se eu não me engano, ou da terceira, enfim. Então, tem bastante inovação. Na Eixo também a gente começou a prever bastante sistemas gerenciais eletrônicos, ou seja, que a concessionária deveria, né, ter sistemas em que ela organizasse as informações da concessão de forma que tanto ela quanto o poder concedente, ou enfim, para os próprios usuários, né, a ideia no final também é distribuir alguma informação agregada para o usuário, Sim.
armazenar, fazer a gestão dessas informações de forma mais inteligente, né? Porque antes tudo se perdia em papel, né? Uhum, sim, sem dúvida. Então, a gente teve vamos dizer, esse insight de fazer isso e também depois até um sistema GIS integrador, ou seja, que consolida essas informações em formato de mapa. Muito legal. E aonde que vocês hoje buscam essas referências, essas tecnologias, inovação, assim, aonde que é o grande polo desenvolvedor para trazer essas tecnologias? Geralmente é o próprio mercado que traz para vocês e apresenta essas tecnologias, isso é buscado lá fora, como é que vocês se alimentam aí para conseguir movimentar esse mercado? Bom, vou dizer hoje que, né, além da diretoria, eu estou acumulando a função lá de superintendente da parte de TI e engenharia digital. Perfeito. Então, a gente, assim, inicialmente a gente recebe bastante empresa do mercado tecnológico vindo trazer soluções para a gente, apresentar. Nem tudo a gente consegue aplicar, porque seria uma coisa mais voltada à operação que a própria concessionária deveria ir atrás, né? Vamos dizer Sim. assim. Porque a gente está numa outra camada, né? A gente está numa camada mais de gestão, de supervisão. Mas mesmo assim, a gente acaba tendo umas ideias e tal. E na época também da modelagem dos contratos ali da quarta etapa, né? Entrevias via Paulista, a gente começou a contar com o apoio do AFC, Uhum. que é um braço do Banco Mundial, que faz esse tipo de modelagem, né? De novas concessões e tal. Eles são um braço do Banco Mundial para investimento privado. Uhum. E eles trouxeram, na época, nessas primeiras modelagens que fizeram com a gente, em 2017 mais ou menos, eles trouxeram especialistas de fora para trazer o que estava sendo feito lá fora em termos de inovação. Então, por exemplo, a parte de Wi-Fi ou conectividade em 100% da rodovia, a parte de cobertura Perfeito. de CFTV 100% da rodovia, com detecção automática, a parte de balança dinâmica, enfim, uma série de inovações tecnológicas que a gente poderia agregar nos nossos contratos. E a gente acabou topando, né? A gente viu que tinha viabilidade, fazia sentido e isso ia ajudar a gestão da própria concessionária. Então a gente comprou a ideia Legal. e implementou. E eu vejo muitas concessionárias realmente buscando inovação e se inspirando cada vez mais nas concessionárias de São Paulo, que tem já mais esse viés de trazer tecnologia, de trazer novas tendências. Né? A gente até entrevistou recentemente aqui o Denis da Tamoios. O Tamoios está fazendo um trabalho incrível de tecnologia, colocando bastante recurso na rodovia de fato. E como que é o papel da Artesp também, não só para estimular essa adesão, mas também como vocês monitoram essa adesão, né? Assim, existe uma parceria, digamos assim, com a concessionária para monitorar, acompanhar, auxiliar essa implementação, ou até mesmo uma validação desse uso? Como que funciona isso na prática? Bom, vou te falar do mais recente, vamos dizer assim, né? O que Uhum. tem sido feito recentemente. Como eu te falei, né? Em 2017 já tem algumas obrigações nos contratos ali para frente. Tem um anexo do contrato que diz sobre sistemas digitais eletrônicos e a obrigação de implantá-los por parte do concessionário. Então, tem Perfeito. uma série de especificações técnicas que as concessionárias teriam de partida ter que Aderir. Né? aderir. Ou seja, ela já tem que prever essa verba logo que for dar o bid lá Perfeito. no leilão. Mas fora isso, a gente tem procurado fazer também um benchmark, ou seja, a gente fez um evento aí um ou 2 meses atrás, chamando todas as concessionárias para elas colocarem aquilo que elas têm feito de melhor, mesmo que não seja obrigatório, Sim. na parte tecnológica. Também fizemos um evento chamando as empresas de tecnologia, aquelas que a gente selecionou, Legal. entre as que a gente recebeu, aquelas que a gente achava que tinha aderência ao negócio da concessionária, ou seja, Perfeito. para estimular as concessionárias a irem atrás. Olha, tá vendo? Tal concessionária está fazendo isso com aquela empresa. Uhum. As outras poderiam fazer igual. Legal. Então é uma boa prática. Então a gente tem estimulado dessa forma, colocar as boas práticas sempre, né, ali apresentando isso para as concessionárias e colocando o mercado também aí em volta disso. Perfeito. E Santi, quando você pensa em inovação, em tecnologia, o que você acha que falta para as concessionárias avançarem um pouquinho mais, para colocar mais tecnologia? É uma questão realmente do custo, de talvez não ter feito uma boa
previsão econômica ali, um estudo de viabilidade talvez considerando, mas o que você acha na tua visão tem sido um impedimento para que não avance mais rápido, né, essa adesão tecnológica? Eu vejo que realmente muita coisa já tem previsto, já tem benchmark, já tem referência, mas algumas concessionárias demoram a aderir, né? Qual que é a tua visão sobre isso, assim, sobre essa, talvez, dificuldade da concessionária e, na minha opinião, sendo bem honesto, talvez é do entendimento, né? Ou não entendimento sobre tecnologia, ou achar que tudo é muito difícil, ou é muito caro, enfim, qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, o que eu vejo, né? Assim, a gente tem visto nos últimos 2 anos uma evolução tecnológica muito... negócio, né? A questão da IA e tudo. Uhum. Isso realmente acho que vai revolucionar daqui para frente, assim, a questão tecnológica. Mas o que eu tenho visto e que eu tenho notado até agora como, né, assumindo a função de, vamos dizer, de fazer a gestão dos contratos também da Artesp de tecnologia, Sim. tem muitos players no mercado e é difícil você escolher uma solução o mais completa possível e mais econômica. Então, tem muita empresa vendendo as coisas particionadas, Uhum. né? Então, tem uma obrigação aqui e eu tenho, vamos ver, vamos supor que eu tenha 20 obrigações lá de sistemas no contrato. E as empresas, algumas empresas abarcam uma ou duas soluções no máximo ali. O ideal seria uma solução unificada que abarcasse o quanto possível, o máximo possível. Sim. Então, essa dificuldade existe de buscar no mercado essas empresas que, vamos dizer assim, estejam dispostas a, mesmo que não abarquem a solução completa, desenvolver em cima disso. Uhum. E a questão de custo também sempre esbarra, né? Porque é isso, às vezes a gente acaba caindo numa solução, poxa, isso só existe na Europa, nos Estados Unidos, aí tem que pagar em dólar Sim. e fica caro. Então, assim... Isso na prática é o que a gente vê, até falando sobre free flow, tem bastante coisa que a gente percebe que tem um impedimento de custo, né? Então, câmeras, até pouco tempo atrás, eu acho que ainda continua sendo muito caro e isso acabou atrasando talvez um pouquinho até a adesão sobre free flow. E quando a gente fala de free flow, que é o nosso carro-chefe aqui, digamos, né? Então, a Movia, contando um pouquinho melhor, e para quem não conhece também, claro, fazendo já nosso jabá, a gente faz a parte do N3 para frente, eu digo, né? Então a gente faz o back-office comercial, parte de processamento de pagamento, distribuição de passagem, enfim. A gente processa tudo que é referente a pagamento e a gente valida também muitas coisas do nosso back-office, né? Então tem os agentes de IA que revalidam o que o integrador nos trouxe de informação e assim por diante, justamente para facilitar o trabalho da concessionária. E quando a gente, nesse sentido no Free Flow, qual que é a tua percepção dessa adesão do Free Flow? E o que tem sido um grande impedimento aí no ponto de vista das concessionárias, independente de ser tecnológico. O tecnológico, acho que hoje em dia está bem resolvido para o free flow, né? Tem bastante player, tem cada vez mais players, tem cada vez mais oferta de produtos e serviços, mas eu vejo que ainda há uma certa resistência de algumas concessionárias para avançar no free flow, né? Bom, o governo do estado tem um programa, né, que chama Siga Fácil, Uhum. que o intuito é justamente estimular as concessionárias antigas a migrarem para os pórticos do Free Flow, ou seja, substituir as praças físicas, né, por pórtico Free Flow. Algumas concessionárias já apresentaram os estudos para essa mudança, outras não. Vamos dizer assim, precisa ser feito um termo aditivo modificativo Sim. no contrato, então envolve aquele encontro de custos e tal, né, foi um encontro de contas, de receita e despesa. Então, assim, eu digo que não é um processo simples de fazer, Claro. mas existe um estímulo, principalmente porque quando a concessionária adere, tem uma mudança uma mudança na matriz de risco da concessão em que a flutuação do tráfego passa a ser compartilhado com o poder concedente. Isso é bom para a concessionária. Sim. Em geral é bom, né? Vamos dizer assim. Agora, o que a gente vê, né? Hoje, vamos dizer, os contratos de concessão novos que estão saindo modelados desde o ano passado, retrasado já sai com a previsão de as praças não existir mais praças físicas. Sim. Ou seja, tudo que vai ser implantado daqui para frente Já vai ser free flow. já seria no modelo do free flow. Então, o que restaria seria substituir mesmo nos contratos mais antigos a cobrança pelo free flow, e para isso exige uma modelagem também, Perfeito. que é um estudo até que complexo, eu diria. E é um caminho sem volta, né? Assim, eu acho que o Free Flow tá aí, nos mostra que talvez seja um caminho sem volta, de fato, ter essa evolução. Eu acho que
mais alguns anos aí a gente vai conseguir ver o Free Flow de forma mais madura, né? Eu acho que está amadurecendo. E no teu ponto de vista, pro usuário final também é um grande benefício, né? Ele tem muito mais autonomia, digamos assim, mais fluidez de trânsito, redução de consumo e assim por diante. Mas dentro da sua experiência hoje, né, o que você vê do lado de da Artesp, o que tem sido a principal reclamação dos usuários, assim, quem usa de fato o Free Flow, né? Porque isso é um tema que sempre volta para a mesa, sempre que eu falo sobre Free Flow, principalmente com concessionários, falo, poxa, mas tem alguns problemas ainda. Qual que é a tua percepção da Artesp até sobre isso? Bom, a gente recebe assim, um feedback sobre a questão do pagamento. Primeiro, Tá. pagamento avulso. Então, passou sem o tag, ou o tag, sei lá, por algum motivo não funcionou na cobrança ali direta, precisa acessar o site da concessionária e fazer o pagamento em 30 dias. Então, assim, uma crítica, e que a gente já vem buscando tratar isso também com algumas soluções, inclusive com discussão com a NTT, poxa, se eu passei em 3 concessões, eu vou ter que entrar no site de cada uma delas para efetuar o pagamento. É. Isso, a experiência do usuário não é tão boa e realmente a gente tem buscado tratar isso. Provavelmente a gente vai, em breve, publicar uma portaria credenciando operadores para fazer essa cobrança de modo integrado. Perfeito. Então, essa é uma das principais reclamações, eu diria. E, né, a gente já viu também reclamação do tipo assim, mas eu nem sabia que eu tinha passado num pórtico, sabe? Então, Sim. assim, mas é aquilo, né? A gente a Artesp tem exigido das concessionárias, isso, inclusive quando vai fazer o termo aditivo, a gente fez isso com o Tamoios, por exemplo, Uhum. é exigir que 6 meses antes a concessionária já tem que começar a fazer um plano de comunicação e ele tem que ser aprovado pela Artesp. Perfeito. Então, e tem umas exigências lá. Então, assim, 6 meses antes já começa a comunicar em X canais, né, ou rede social, ou mesmo distribuindo panfleto. Depois, 4 meses antes, outra ação, 3 meses antes, outra ação. Então, assim, Sim. uma ação gradual. Tanto que a Tamoios, quando ela colocou o primeiro pórtico, eu me lembro bem que eu desci ali, né, e tava cheio de banner em tudo quanto é curva da rodovia, Sim. dizendo que, olha, vai começar a operação do Free Sim. Flow, né? Incentivamos que você faça aderência ao tag para ter Sim. cobrança direta. E eu acho que tem uma maturidade também do usuário, né, que ele precisa adquirir. Eu acho que conforme o Free Flow avança, ele se torna mais consciente também sobre o que é o Free Flow, como pagar, como acessar. E claro, tem essa questão também de passei em 3 concessionários, entrar em 3 sites diferentes, não tenho tag, como é que eu vou fazer? E eu acho que essa iniciativa de juntar tudo em um único local, ou ter operadores que possam fazer isso, é fundamental e até mesmo colocar isso para parceiros, né? Então, por exemplo, em várias concessionárias e isso na outra ponta eu posso pagar o meu Free Flow em outros aplicativos ou sistemas que eu já uso no meu dia a dia, que é uma coisa que a gente já vê lá fora e funciona super bem e que poderia funcionar também. E no meu ponto de vista que também tem um pouquinho, sei que a concessionária tem o plano de comunicação e tudo mais, mas talvez valha um esforço maior, né? Talvez da concessionária também de comunicar um pouco sobre o Free Flow, né? Porque o usuário realmente ele não tem ali, não estou falando todas, né? Mas a gente vê alguns casos que, poxa, esse esforço poderia ser um pouco maior para ajudar o usuário também a avançar, né, nesse pagamento. E quando a gente fala do pagamento, assim, quais são os indicadores hoje que você vê de evasão, né, do Free Flow, assim, e o que é aceitável de evasão dentro do Free Flow? Essa é uma pergunta bem comum que eu também sempre discuto, que é, poxa, qual que é o índice de evasão hoje? O que a gente espera daqui para frente também? O índice de evasão, acho que nos portos que a gente já tem implantado, são 3 hoje, né? Que a Artesp tem aqui no estado de São Paulo. Tá da ordem de 15%, 12%, 15%, se eu não me engano. E assim, não, quando a gente começou a pensar em Free Flow, a gente achou que ia ser maior. Sim. Então, no estado de São Paulo, acho que também isso se deve à grande adesão ao TAG, né? Uhum. Que no momento em que foi implantado o Free Flow, que já era alta, na ordem de 80% no estado inteiro de São Uhum. Paulo, né? 75, 80%. Então, por isso também a expectativa né? O resultado foi melhor do que a expectativa, ou seja,
Foi de 15% quando a gente esperava, sei lá, ter coisa de 30% até. Mas dá para... a gente entende que isso vai diminuir. Sim. À medida que, né, que forem implementados os portos, que for melhorada a experiência do usuário, como, por Uhum. exemplo, ter esses operadores que centralizam os pagamentos, Uhum. vamos dizer, enfim, com as ações também de comunicação. Essa cobrança, na verdade, quem tem que fazer, a Artesp cobra da concessionária que ela faça Claro. 6 meses antes, mas também continue fazendo, né? Sem dúvida. Então, e fora o próprio governo, né, fazendo as suas campanhas ali também. Então, assim, a gente entende que à medida que também for acontecendo, né, por exemplo, eventualmente tomar uma multa, o usuário ali tomar uma multa, ele vai, Sem dúvida. né, vai ver que... Porque, enfim, né, eu acho que é uma questão de mudança de cultura mesmo, né? Não, e eu acho que é uma coisa super recente. O caso mais antigo, talvez, de Free Flow no Brasil deve ter o quê? 15, 16 meses, ou um pouquinho mais. Assim, se a gente for falar da CCR, né? Que tem aí um pouquinho mais de tempo. Então o usuário não está tão acostumado. Quando forem todos os pórticos Free Flow, ser tudo Free Flow, eu acho que vai ser bem mais comum. E uma coisa que eu já percebo e me pergunto, eu falo, aquele pórtico, né, que existe é Free Flow. Então as pessoas já estão começando a associar também. Eu acho que vai ser natural essa evolução, né, esse caminho. Santi, quando a gente fala desse usuário também, claro, tem uma... Eu vejo, e queria compartilhar até contigo essa experiência, que o usuário começa a prestar mais atenção também no serviço da concessionária, né? Essa é uma coisa que eu sempre trago para elas, ele deixou de ser apenas um motorista, um usuário qualquer que paga pedágio, mas ele começou também a cobrar mais da concessionária, né? Porque ele está vendo mais efetivamente esse pagamento, está mais próximo dessa relação do concessionário também. Aí, ao mesmo tempo que ele passa a ser um usuário, um cliente da concessionária, ele cobra mais e a concessionária também passa a atendê-lo ou tenta atendê-lo melhor, né? Você vê algum tipo de relação direta nessa prestação de serviço também, nessa melhoria da relação do serviço da concessionária para o usuário, desse atendimento para o cliente? Como se percebe isso hoje no mercado? Eu acho que tende a aumentar assim, essa interação da concessionária em si com o próprio usuário, com uma questão de cliente, né? Sim. Justamente também porque, vamos supor, poxa, eu entro lá no site para fazer o meu pagamento do Free Flow, aí vejo, vou contestar, entro direto em contato com a concessionária. Exatamente. Então, eu acho que tende a melhorar, né, isso é bom também, lógico, porque a própria concessionária também sente que o usuário ali é o cliente e ela tem que entender bem o cliente, né? Exatamente. E eu acho que isso é uma relação importante, né? Que talvez a gente não tinha antes e que o usuário passe a ter mais consciência, até porque ela precisa entrar no site, baixar o aplicativo, se relacionar de fato. E eu acho que isso força e move o mercado para ter cada vez mais serviços e coisas melhores, né? E agora, para a gente entender um pouco mais da postura da Artesp daqui para frente, né? Além do Free Flow, quais são as outras tecnologias que vocês estão apostando que, de fato, vai ser um caminho aí para os próximos anos? Bom, o que a gente está buscando também é conectividade, né? Perfeito. Vamos dizer, nas nossas concessões, né? Desde acho que em 2017 mesmo, os contratos de 2017 para frente já prevêem, né, que tem a cobertura de 100% de conectividade do usuário com a concessionária, ou seja, que ele possa se comunicar de alguma forma via celular, via tablet com a concessão, ou seja, tem que Legal. ter sinal. Perfeito. Não importa se é Wi-Fi, se é 4G, 3G, enfim. E tem lá umas obrigações mínimas também de botão de emergência, Uhum. né, para falar direto com o CCO e tal, da concessionária. Então, só que assim, para os contratos antigos não tinha essa obrigação. Então, Entendi. a gente está num movimento muito forte de viabilizar, vamos dizer assim, que todas as concessões São Paulo de rodovias tenham essa conectividade, não só as de rodovia, mas também agora de todos os Claro, modais. claro. Então, aeroportos, os concedidos aeroportos, a metrô, trem e a parte de ônibus. Então, a gente está nesse movimento. Perfeito. E, bom, falando de conectividade, sempre também vem ao tema os carros elétricos, né? Que é recorrente, inclusive se estuda meios de pagamentos embarcados em carros, entre outros sistemas conectados, e a conectividade das rodovias favorece muito isso. Como se dá e você vê até essa assistência para os carros elétricos que hoje talvez também as concessionárias não estão tão bem preparadas,
já vi algumas iniciativas recentes sobre isso, mas o que vocês estão olhando para esse novo modo aí, né, de automóvel? Bom, a gente está estudando publicar, né, uma portaria para justamente estimular esse tipo de infraestrutura, né, para poder carregar os veículos e tal. Mesmo assim, a gente também já recebeu propostas, pedidos de autorização, vamos dizer assim, de empresas que gostariam de instalar postos elétricos na faixa de domínio. Então, também estamos tentando viabilizar dessa forma. Né? Lógico que é que nem imposto de gasolina, na verdade, né? Perfeito. O interessado é que vem pedir autorização, a gente autoriza, então no fundo é meio isso. E eu acho que o mercado vai aquecer à medida que também os usuários aderirem aos veículos elétricos. E naturalmente essa demanda vai surgir e a gente vai, obviamente, procurar autorizar. Então, acho que é uma coisa mais de mercado do que até do que envolve... Contudo, né? Eu acho que essa demanda tem que vir do usuário, conforme o carro elétrico cresce, eles vão exigir mais um melhor serviço, assim por diante, né? Mas a gente tem uma exigência nos nossos editais, né? As concessões de São Paulo, desde 2019, se não me engano, desde o da Eixo. Caramba. Que é a operação carbono zero. Significa que a concessionária, ela tem que ou utilizar veículo elétrico na operação, esse guincho, ambulância e tal, ou usar veículo elétrico para não emitir carbono, ou se emitir carbono, compensar. Perfeito. Então, algumas concessionárias estão optando, né, desse modelo, elas estão optando, têm optado por veículo elétrico para justamente mitigar a emissão de carbono, porque elas têm que zerar o carbono, ela tem essa obrigação na operação. Não, e aí a gente vê cada vez mais a importância da Artesp nesse sentido para promover isso, né? Então lá em 2019 já prevendo isso, e eu acho que isso é fundamental para esse mercado, né? E bom, para caminhar para os finalmente aqui do nosso papo, eu queria fazer um bate-bola rápido com você. Vamos lá? Vamos lá. Fazer umas perguntas aqui, vamos começar. Um livro que te marcou? Eu não sei escolher um livro, assim, eu posso citar, eu gosto bastante de livros políticos, assim, do tipo A Revolução dos Bichos, 1984. Eu tô lendo um sobre inteligência artificial também, eu gosto dessa parte tecnológica, eu sou super legal. Eu também. Eu não tenho um livro, toda vez eu faço essa pergunta, mas eu não tenho um livro, eu já fiz... nem banda preferida, pô, qual que é essa banda? É difícil de ter, E um projeto que te marcou? Eu acho que esse projeto do Pipa aí que eu citei, né, do Piracicaba Panorama, que a gente fez a modelagem lá dentro da Artesp, eu acho que foi um projeto bem legal, justamente porque tinha toda essa parte tecnológica, a gente conseguiu implementar, teve tempo para estudar. Legal. Então foi bem marcante, assim. Legal. E para terminar, uma ferramenta de trabalho? Hoje é o Excel, sempre foi, né? Excel? Eu sou engenheiro civil, não tem jeito. Boa. De projeto. Ótimo. O Excel não temos escapatória. Exato. Bom, Santi, obrigado aí pela sua participação, obrigado por estar aqui hoje. Mais uma vez, bom, ficam as portas abertas aqui para a gente conversar novamente. A gente tem uma série de iniciativas nesse sentido e foi um prazer. Obrigado a vocês pelo convite e quando quiser pode chamar que a gente vem. Bom, chegamos ao fim ao Conecta, o podcast da Movia, onde a gente fala sobre tecnologia, inovação e principalmente sobre pedágios sem barreiras. Quem quiser acompanhar mais, só inscrever no canal. Toda semana, provavelmente, teremos um novo vídeo aqui. Obrigado!